Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse texto é um texto que me surpreendeu uns dias atrás. E quando eu penso em relacionamento e casamento, eu tenho visto que muitos de nós, e é interessante que nós temos 3 fases diferentes de casamento aqui, né? Isso é bem interessante para aqueles que não têm, para aqueles que já têm filhos e pequenos e para aqueles que já passaram dessa fase e preocupam com os filhos em outros níveis, né? Porque a gente nunca deixa de preocupar com os filhos. E agora eu estou na fase de preocupar com os netos. Então não tem fim, não tem fim isso aí, né? Mas uma coisa que nós temos percebido, Samuel e eu, quando os casais vêm conversar conosco, eles não vêm procurando ajuda. Eles vêm já dando o diagnóstico e já o casamento acabou. E muitas vezes eu pergunto para a pessoa: você espera que eu faça o quê aqui agora? Vamos embora para casa, acabou aí. E muitas vezes eu percebo casais que estão muito focados, os que não têm filhos já preocupados com os filhos, os que têm filhos, será que meu filho vai se dar bem? A educação dos filhos, como é que meu filho vai ser? Será que ele vai ter boas opções de trabalho, de profissão? Será que ele vai escolher a esposa ou o esposo certo? A gente entra numa neura de preocupação, e é certo, a gente tem que preocupar mesmo com essas coisas. Mas o que eu tenho percebido é que nós, independente do tanto de tempo que somos casados, muitas vezes nós nos despreocupamos um do outro. Nós não vigiamos em oração a vida do outro. Nós não protegemos a vida do outro. E nós nem vivemos, e nem observamos, e nem ligamos para o outro. Nós vivemos tanto a vida fora, às vezes profissional, ou com os filhos quando ainda são pequenos, que nós simplesmente nos distraímos um do outro. E nós esquecemos e ficamos devassados, espiritualmente, emocionalmente e às vezes até fisicamente. Devassados. Ficamos casados, mas solitários, cada um por si. E parece que quanto mais velho a gente fica, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque parece que já passou, as tempestades já passaram, né? Está tudo certo, agora não tem nem como mais. Temos visto casais aí de 30, 40 anos se separando, gente. Dentro da igreja. Líderes. E sabe por quê? Não sabe por quê, não. Cansou. Cansou. Uhum. E esse texto, ele me chamou a atenção no dia que eu estava lendo, de uma forma um pouquinho diferente, exatamente porque muitas vezes nós não nos preocupamos com quem está circulando no nosso jardim. Quem está circulando no nosso quintal ou no nosso casamento. Quem está lá dentro. Porque nós não vigiamos e quem não vigia é pego de surpresa. Quem não vigia está distraído. Quem não vigia acha que está tudo certo. Né? A gente corre esse risco quando mora em condomínio. A gente acha que ninguém vai invadir. E lá no nosso condomínio eu brinco com o Samuel que os guardas que ficam lá, eles são tão bonzinhos que se chegar um ladrão, eles vão pregar o evangelho, pôr a Bíblia na cabeça, batizar e mandar embora. Eles são muito bonzinhos mesmo. Eu não consigo vê-los pegando revólver e vai embora daqui atirando. Não consigo. Mas quando a gente mora em condomínio, é meio assim, a gente anda meio distraído. E gente distraída
é pega de surpresa. E nós hoje vivemos um mundo da distração. Até na igreja parece que a gente tem que criar distração para as pessoas, entretenimento, não é não, pastor Alexandre? Nós vivemos um mundo que quer distrair. Eu estou cansado, eu preciso distrair. Eu vou para os retiros para eu descansar. Eu não quero ouvir nada pesado. Eu não quero ser chamada a atenção. Isso é muito complicado. Então, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: quem anda circulando no seu jardim? E existe a primeira pessoa, eu vou falar de 4, tá bom? A primeira delas é a que você vê no espelho todo dia. Essa pessoa está circulando no seu jardim e ela é muito perigosa. É você mesmo. Você pode ser a causa do seu jardim estar correndo perigo. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas existe uma outra pessoa. Se você olhar para aquela pessoa que veio com você hoje, que você escolheu para viver com você, olha para ela agora. Está vendo? Essa pessoa também, ela circula no seu jardim. E ela também pode ser preocupante. Porque ela não é confiável, assim como você também não é, como eu não sou. Nós somos pecadores. E nós pisamos no tomate mesmo. Aliás, eu brinco que quando uma pessoa se casa, a gente precisava de 3 documentos. Não era só a certidão de casamento. A certidão de casamento, obviamente. A outra é um termo de acordo. Eu vou fazer um acordo com você, meu cônjuge, e você vai fazer comigo. Eu estou concordando que você vai me machucar, vai me chatear, você vai ter TPM, você vai ficar irritado depois do trabalho, você vai me magoar. Porque parece que a gente casa, a gente não espera nada disso. A gente casa meio... Poupa e circunstância. Ai, que coisa linda. E aí depois cai na realidade. E não sabe o que fazer com ela. Então, essa segunda pessoa também, ela vai te machucar. E o terceiro termo que tem aqui, que é o termo que os padrinhos tinham que receber. Porque a Edmeia Williams contou para a gente uma vez que ela foi madrinha de um casamento. Ela comprou um sapato que ficou apertado demais para ela, era caríssimo. Uma roupa que ela falou que ficou ridícula nela, porque ela não foi feita para esse tipo de roupa. O cabelo dela, você consegue imaginar uma cabeleireira tentando fazer um penteado no meu cabelo? Ela tem só uns fiozinhos assim, né? Ela falou, eu gastei o que não tinha, ainda deu presente. E dali 6 meses eles estavam separados, eu queria indenização. Eu gastei o que eu não tinha para ir naquele casamento. Então, tinha que ter também esse termo de responsabilidade. Se separar, vai ter que indenizar todos os padrinhos, que gastam o que não tem, para ir lá. Mas vamos continuar. Então, essa terceira pessoa aí, né? E eu gosto muito, aliás, eu não tenho lido muito, mas eu gostava muito daquelas seleções. E tinha o entre aspas. Eu não lia quase nada das seleções, mas eu já ia direto para o entre aspas, porque eu sempre gostava, né? E lá no entre aspas tem uma definição de esposo e esposa, muito engraçado. Diz assim: esposo e esposa é aquela pessoa que você traz para a sua vida para que você resolva problemas que não teria se fosse solteiro, solteira. Você está tão bem sozinho, para que você vai inventar moda, rapaz? Estou brincando. É uma moda boa, porque é uma moda diferente de quando a gente está sozinho, né? Mas essa pessoa que está do seu lado aí, e provavelmente você acha que ela é mais causadora de problema no seu jardim do que qualquer outra pessoa, você trouxe para o seu jardim, está circulando lá. A outra, que não é uma pessoa, mas são várias pessoas, é o mundo e o ambiente. O mundo e o ambiente entram no seu jardim, na sua casa, no seu casamento. Os parentes, né? Os familiares mais próximos e os mais distantes, né? E todas as outras coisas que entram também. Entram pela mídia, entram porque você abre a porta para elas, as amizades, os colegas, e aí vai. O mundo, a cultura, tudo que envolve o mundo em volta da gente, o ambiente, também, de uma certa forma, e de uma forma muito sutil às vezes, está circulando no nosso jardim, no nosso casamento. E a quarta pessoa que está sempre circulando no jardim, que estava nesse jardim aqui, é o diabo. E é muito engraçado porque presbiteriano não gosta de falar muito de diabo, não, né? E já encontrei uma pessoa que, quando eu falei isso, falou, eu não acredito no diabo. Ele falou para mim. Eu falei, é mesmo? Eu falei, ele acredita em você. E muito.
ele investe pesado nessa crença dele. Eu acho melhor você começar a se preocupar com a sua descrença. Porque ele investe pesado. Porque ele sabe que se ele destruir um casamento, ele não está só destruindo um casamento. Ele está destruindo o casamento dos filhos dessas pessoas. Ele está destruindo muitas vezes partes da igreja. Ele está destruindo a sociedade. É um investimento pesado. E você acreditando ou não, sinto muito te dizer, ele existe e é ativo. E ele estava lá, ó, no jardim de Eva. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele e como ele trabalha em nós, através de nós e a despeito de nós. E muitas vezes ele não está trabalhando, a gente faz sozinho. Há um versículo em Provérbios que me assusta. Diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas a insensata, com a ajuda do diabo e das pessoas, derruba? É assim? Não. Como é que ela derruba? Sozinha. Não precisa nem do diabo. É complicado isso, não é? É sério demais. Então vamos lá, vamos trabalhar o texto. Nós vemos aqui um bate-papo. Gênesis, você fechou Gênesis 3, deixa aberto aí. Nós vemos um bate-papo. Um bate-papo entre quem? A serpente e Eva. É muito interessante que a Bíblia faz questão de dizer que a serpente era a mais astuta de todos os animais selváticos. O diabo não perde tempo, não. Ele sabe quem escolher. Para vir passear no jardim da gente. Para vir bater papo com a gente. Então, nesse bate-papo tem aqui a serpente, no capítulo 3, versículo 1. E no mesmo versículo 1 tem a outra pessoa, que é Eva. O que a gente aprende com essas duas pessoas que aparecem nesse jardim aqui? Primeira, coisas cruciais e até perigosas começam no encontro aparentemente casual e fortuito. Para quem anda distraído. É muito interessante que o fim de um casamento não é súbito. Ele é construído. O fim de uma tentação que é a queda, que a tentação em si não é pecado. Tentação é tentação, tanto é que Jesus foi tentado. Cair em tentação que é o problema. Mas esse processo é um processo construído às vezes por mim, essa pessoa que está passeando no meu jardim, ou pelo outro, que é o meu cônjuge, ou é pelo ambiente que nós permitimos entrar na nossa casa, ou pelo inimigo, ou por todo mundo junto. É um diálogo que acontece e que muitas vezes produz isso. Então, você anda distraído, distraída? A segunda coisa que a gente vê nesse encontro, é preciso que haja essas pessoas, as pessoas têm que estar lá. Se Eva não estivesse lá naquela hora, nada tinha acontecido. Mas a miserável lá estava. E a serpente também. Onde eu tenho estado? Sabe por quê, gente? Eu tenho aprendido o seguinte. Nós, cristãos pós-modernos, nós estamos muito despreocupados. Eu não sei se é porque a gente crê que é salvo, está tudo certo. A gente anda pelo mundo como se estivesse num piquenique. Como se a gente não tivesse o inimigo que a gente tem. O Piper, ele fala isso, ele fala, como você anda por esse mundo desarmado, distraído, como se nada pudesse te acontecer. E eu quero deixar bem claro aqui, eu não sou o tipo de pessoa que vê o diabo em tudo, mas onde ele está eu quero ver sim. Porque parece que a gente tem aquela turma que só vê o diabo e tem aquela turma que não vê o diabo de jeito nenhum. Mas isso não faz diferença para ele. Ele vai fazer o que ele tem para fazer, ele é bom nisso. E quanto menos a gente está preocupado em cuidar da nossa vida espiritual, porque a gente não precisa cuidar do diabo, não, a gente tem que cuidar de estar próximo do Senhor. Isso automaticamente afasta o inimigo. Ou então faz com que a gente perceba ele lá. Mas o que eu tenho visto são casais e famílias inteiras
totalmente alheios ao fato de que nós estamos num mundo que jaz no maligno, gente. Isso aqui não é neutro, não. E nós precisamos nos encher de Deus para fazermos diferença dentro das nossas casas e fora delas. Porque parece que não estão fazendo diferença nem cá nem lá. E aí fica complicado, né? Então, com quem eu ando me encontrando? E não culpa a serpente, não. Você pensa. E às vezes você não está saindo de casa para se encontrar com aquilo que vai significar perigo para a sua casa, para o seu casamento. Às vezes você não tem que fazer nada, é tudo aqui dentro. Como anda isso? Você está tendo cuidado com os seus diálogos ou com os seus monólogos? Outra coisa, o diabo age por concessão. É muito interessante isso. A gente tem que abrir brechas. E como a gente abre? Como a gente abre brechas para ele? Agora, o que eu acho mais interessante é que no ignorar o inimigo, seja ele aparecendo em forma de serpente, ou de pessoa, ou de ideologia, ou sei lá de quê, quando a gente ignora o inimigo, ele que nos conhece muito bem. Você já pensou o tanto que ele te conhece? Talvez ele te conheça melhor do que você mesmo se conhece. Ele conhece sua história, seus traumas, tudo que aconteceu com você. Até antes de você ter consciência que você existia, quando você era pequeno, ele estava lá. Ele sabe. E sabe como usar isso. E como é que eu sei disso no texto? Ele consegue conversar com Eva sobre fruta, mas o assunto não era botânica. Olha como ele é esperto. O assunto não foi botânica. Você está falando de fruto? Se eu vou conversar de fruto com alguém, eu falo, não, mas você conhece essa fruta? Que gosto que tem? Que semente? Como é que eu consigo essa semente? Né? Esse seria o papo mais... Não foi esse o papo. O papo foi sério. E porque é sério, ele investe pesado. E sabe o que mais? Por que é perigoso a gente andar distraído no mundo espiritual da nossa casa? Porque, pensa bem, eu imagino Eva no jardim. Quantas frutas você acha que tinha lá? Todas! Rasteiras, penduradas nas árvores. Ela tinha fruta que provavelmente ela nem tinha chegado perto, nem tinha experimentado ainda. Amanhã acho que eu vou experimentar aquela vermelhinha ali. Está com a cara boa aquela ali. Ou aquela outra ali. Como é que é o nome mesmo, Adão, que você chamou aquela fruta? Ela não precisava de mais uma fruta, gente. Mas nós temos um inimigo que não é distraído como a gente, que ele é capaz de criar necessidade no paraíso. Se ele cria necessidade no paraíso, imagina num casamento em crise. Isso é muito sério, gente. E a gente vive a vida a dois, despreocupado. Quantas vezes você parou à noite, numa hora de insônia, pôs a mão na cabeça do seu marido? Não é para exorcizar, não, tá? Mas para orar por ele, para que Deus dê graça ao seu coração, o proteja da mulher alheia, o proteja das suas próprias paixões, o proteja de tomar decisões erradas. E o esposo, a mesma coisa, colocar a mão na cabeça da esposa, enquanto ela está dormindo, talvez até vá assustar se fizer isso. E ore por ela, para que Deus dê graça, abençoe aquela TPM miserável, que de vez em quando se apodera dela, né? A maneira como ela vê o mundo, como você pode ajudá-la e amá-la, e aí vai. Mas nós não fazemos isso. Nós não oramos uns pelos outros. E nós vivemos devassados, e nós vivemos de tal maneira que, de repente, aquilo que parecia tão bom, já não é tão bom. Eu já tenho outras necessidades. E aí complica. E Eva responde direitinho lá no versículo 2. O que ela fala quando ele pergunta? Ela fala, do fruto das aves do jardim podemos comer. Estava tudo certo. Mas
E nós temos um outro perigo dentro da igreja. Muitas vezes nós representamos papéis. Quando a gente chega ali, ó, antes do povo vir com guarda-chuva buscar, atenção! Agora, cara de casal feliz. Mas dentro, no dia a dia, a gente mal se olha. Faz igual uma amiga nossa, lá dos Estados Unidos, que um dia ela falou assim, eu vou provar para vocês que ele não olha para mim. Falei, olha, e ela era doidinha, falei, cuidado com o que você vai fazer. Ela vestiu a cueca dele, vermelha, e deitou no sofá, só de cueca, vermelha. Ele entrou, oi amor, beijou e foi embora. Ela levantou, você não está vendo como é que eu estou? Uai, estou vendo, por que você está assim? Não é isso que eu estou perguntando. Você não está vendo nada diferente? Não. E não estava mesmo. E eles se separaram logo depois. Nós não nos olhamos mais. Há alguns aqui, se o outro morrer, vai descobrir uns 6 dias depois, porque está fedendo um pouco. E por mais que isso pareça engraçado, isso é assustador, porque isso é real. E aí isso cria necessidade fora do meu jardim. Essas atitudes, tá? Eu não sei se Eva estava observando ou não o fruto proibido, mas ela sabia muito bem como funcionava. E lá no 6 ela fala isso, né? Que, no versículo 6, que era proibido, porque o fruto tinha várias consequências. E nós, como é que nós temos vivido a nossa vida em busca dessa novidade? Porque se nós buscássemos novidade dentro dos nossos lares, dos nossos casamentos, os casamentos seriam muito mais felizes, gente. A coisa que eu mais tenho ouvido de mulheres que estão se separando lá em Anápolis é, eu queria ser feliz, eu me separei. Eu falei, mas não dava para ser feliz e fazer feliz dentro do casamento, não? Por que tem que separar para ser feliz? Você levou 20 anos para descobrir que você quer ser feliz? Excelentinha, hein? E por que você tem que ser feliz agora, sem a pessoa? E nós criamos isso, gente. E muitas vezes, porque nós estamos vivendo uma necessidade fora do nosso jardim, porque a gente percebeu assim, não é suficiente o que eu tenho, que foi o que o diabo fez com ela. Não é suficiente ter todas as frutas. O foco agora é o que eu não tenho. Uma coisa que eu percebi no Instagram, até saí de férias um pouco do Instagram, é que tem acontecido muito 2 coisas. Tem acontecido tanto homem como mulher, olhando um outro homem, ou uma outra mulher, né? E o marido ou a esposa reagem com aquilo. E um outro também que tem acontecido, até anotei aqui porque eu já esqueci, que a mulher chega ou o homem chega de surpresa e pega o celular do marido ou pega o celular da esposa. Tá? E aí, já vi, o último que eu vi era, a esposa chegou, amor, deixa eu ver um negócio aqui que meu celular está sem bateria, e ela pega e ele está no computador. Tá? Tem um copo d'água, se ele está no computador, ela pega o celular dele, mexe, sai para lá, aí aparece ele com um copo de água assim, ó. E a gente vê isso, e a gente acha engraçado, e a gente começa a achar comum que a gente tenha a vida escondida do outro. Que o que o outro é e o outro tem é melhor do que o que eu tenho em casa. E a gente começa a achar isso normal. E aí a gente passa para uma outra coisa que o diabo é bom de fazer. O diabo faz com que você lide com o bizarro, achando aquilo normal. Gente, vamos imaginar que nós estamos aqui, estou aqui falando com vocês, e de repente enrola uma cobra aqui, ok? Ela fala, boa noite, pessoal. Eu ia ser a primeira a correr. Não sei se vocês iam ficar aqui, mas eu ia embora. Porque antes disso aqui, e depois, nenhuma outra cobra falou. Cobra não fala.
E Eva não se assustou de ouvir uma cobra falar com ela. Aí tem aquelas mulheres feministas ou recalcadas em casa, porque o marido não conversa com ela, tem que conversar com cobra, né? Me falaram isso, então tem que repetir, mas não, né? Mas, pensa bem, gente. Eva conversou com uma cobra. A cobra bateu papo com ela. Mas não foi um papo qualquer. O que mais que ela fez? Sobre o que elas conversaram? Teologia. Seminário Butantã. Ela conversou com ela sobre Deus. E Eva batendo papo com ela. Mas vai mais. Isso não é bizarro? Isso é esquisito. Isso é estranho. Mas não foi para Eva. Não foi para Eva. Agora, a bizarrice maior acontece em Gênesis 3,15. Alguém lê ela para nós. Gênesis 3,15. Isto. Exato. Não foi um papo. Elas eram amigas. Não foi um papo. E muitas vezes, nós andamos batendo papo com o bizarro, abrindo concessões para coisas estranhas, dentro e fora do nosso casamento, e depois nos assustamos com as consequências. Porque eu li um negócio interessante, que pecado é igual cartão de crédito. Você gasta, 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 e é gostoso gastar. Que bom, você vai lá e passa e compra, que legal. Mas lembre-se, a fatura vai chegar. E a Bíblia diz isso sobre o pecado. Que o nosso pecado vai nos achar. E muitas vezes nós, como cristãos, a gente não vê a seriedade disso. A seriedade de sermos cartas escritas do Senhor, onde as pessoas, dentro e fora das nossas casas, estão lendo quem Jesus é. O que é que as pessoas estão vendo? Gente distraída pelo bizarro. Gente batendo papo com o perigo, flertando com coisas que põem em risco o casamento, a família, a igreja, a sociedade e até a sua própria fé. Complexo, né? Eva estava tão distraída que não notou o bizarro. Conversou com a serpente o suficiente para buscar prazer em algo que a levou a desobedecer o Senhor. Esse é o nosso inimigo. E como é que nós, muitas vezes, temos feito e reagido a isso? Nós somos, gente, naturalmente curiosos. Somos naturalmente tendentes a querer distrações e entretenimento. Isso é fantástico. O problema é que nós não podemos nos relacionar com nada disso ingenuamente. Quando a gente viu, o negócio a gente já dançou. E muita gente tem me falado isso. Eu anotei palavras aqui que eu ouvi em vários aconselhamentos, tá? De gente que estava querendo separar. Elas falavam assim: eu faço qualquer coisa para me sentir viva, para me sentir amada, mais jovem, mais popular, mais bonito, mais sexy, mais desejado. Não teria nenhum problema se esse desejo fosse dentro do casamento. Você ser mais sexy para o seu marido, e seu marido para você, mais bonito, não é não? Né? Mais jovem, mais amável, se sentir vivo. Vamos fazer coisas que a gente se sinta vivo. Mas não é isso que está acontecendo. A gente só vê isso fora do nosso jardim. Aí complica, né, gente? E
se eu sei que é perigoso, será que ainda assim isso não me atrai? Eu tenho visto casais destruídos por causa de droga, por causa do desejo cada vez mais intenso por perversões, taras, hábitos bizarros, brincadeiras bizarras, agressividade no falar, nas ações, deep web, que eu não sabia nem que existia isso. Nunca fui lá, mas sei que existe. Uma internet subliminar, no porão. E há muita gente que não só conhece, mas navega, né? Pornografia reversa, que para mim hoje tem sido uma coisa assoladora na igreja. Na igreja. Você sabe o que é pornografia reversa? Pornografia reversa é com mulher. Mulheres que estão cada vez mais lindas, mais sexy, estão deformando os corpos para serem perfeitas. E quanto mais perfeitas elas são, menos elas querem relação com o marido. Elas não podem estragar o corpo delas, elas não podem ter filhos, porque agora elas estão saradas. Elas querem ser apreciadas, como se elas fossem uma página de revista pornográfica. Não toque, só olhe. E não é só para os homens olharem, não. É para as mulheres olharem e ficarem com raiva. Isso é pornografia reversa. E tem acabado com muitos casamentos. São mulheres lindíssimas, mas que não servem para absolutamente nada. São fúteis. A agenda delas é só para serem cada vez mais bonitas. Infelizmente, algumas já têm filhos. E os filhos ficam às moscas. E aí por diante. Então, acontece, tem acontecido, infelizmente. Também acontece quando a gente está distraído, porque a gente quer, às vezes até juntos, a gente entra nessas séries aí, Netflix tem ganho muito com isso, né? Nos Reels, nos Stories, nos sites, no Instagram, no Facebook, ou sei lá em que, na internet como todo, que é uma bênção. Mas tudo que não vem do Senhor precisa ser filtrado. E muitas vezes a gente entra sem filtro. A gente entra sem ter lastro. Porque há muita gente querendo enfrentar os problemas dentro do seu lar no muque, judicialmente, mas não dobra o joelho nenhuma vez. E aí eu queria encerrar falando sobre isso, porque nós não temos tempo de ir mais longe. Quem tem circulado pelo seu casamento que não deveria estar lá? E nós temos que ter coragem de fazer essa pergunta. Porque às vezes nós já acostumamos tanto com isso que a gente não se questiona mais. Já virou comum. Seu casamento tem um inimigo astuto, tanto quanto o meu. E o nome dele leva o caráter dele. Diabolos. Aquele que divide. Ele vem para dividir, vem para arrebentar. E muitas vezes, ele não está lá não. Às vezes é você que está fazendo esse trabalho. Por causa das suas opções, escolhas, seus hábitos, seus vícios. Que às vezes a gente traz lá de trás, né? Não está nem casado ainda, a gente traz para o casamento. Eu achei interessante que o John Travolta, ele foi entrevistado. E ele teve vários relacionamentos antes da esposa dele, que eu nem sei se ele está com ela agora. Mas perguntaram para ele, qual foi a maior crise para você como um homem casado? Ele falou assim, foram todas as outras mulheres que eu trouxe para a minha cama, para o meu casamento. Elas não estavam lá, mas elas estavam lá. Um homem ímpio, né? Ele reconheceu que decisões dele afetaram o seu casamento atual, né? Então, o seu casamento tem um inimigo que ele é incansável, ele é inteligentíssimo, ele conhece o ser humano e, pior, conhece você, seus desejos, seus traumas, seus medos, e vai usar isso contra você. E ele pode usar a pessoa que está aí do teu lado para fazer isso acontecer. Ele pode usar o ambiente, pode usar seus familiares, pode usar seus filhos, ele pode usar o que ele quiser. A questão é, eu tenho guardado a minha casa?
Eu tenho me importado daquilo que entra das minhas portas para dentro? Eu acho muito interessante os 10 mandamentos, quando fala sobre o sábado, ele fala para guardar o sábado, ele fala, não farás nenhum trabalho, nem ti, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. O que acontece dentro das tuas portas tem que me honrar. É isso que Deus está dizendo. Mesmo que seja um estrangeiro que esteja lá dentro, ele tem que andar segundo o que você crê. Nós temos andado assim? Ou nós temos estado distraídos? E o nosso jardim está cheio de elementos que não deveriam estar ali. E o nosso casamento tem sofrido e às vezes homeopaticamente tem sido destruído por causa de opções ou concessões que nós fazemos. Então, o que é que nós podemos fazer? Porque nem sempre o que atinge o meu casamento e o seu são necessidades reais. São necessidades que foram criadas pelas coisas que nós andamos vendo, experimentando, pelas conversas que a gente tem no trabalho. É complicado. E nós precisamos estar atentos para isso. Mas o que a gente pode fazer? Primeira coisa, eu amo essa oração de Jesus em João 17,15. Jesus fala assim para Deus, eu peço que o Senhor não os tire do mundo. Nós não podemos viver fora do mundo, mas os livre do mal. O meu mal, o mal do outro, o mal do mundo e o mal do diabo. E eu acho que essa é uma boa oração para a gente fazer também. Senhor, como diz o Salmo 139, vê se há em mim, é em mim, começa comigo, algum caminho mau. Será que a minha esposa também não está andando por algum caminho que eu não sei? Porque tem muito homem sendo pego de surpresa aí. Mulher indo embora. Não tem motivo não. Será que o que eu tenho feito ou trazido para dentro da minha casa não tem sido uma ameaça para o meu casamento, para os meus filhos, para a minha família, para a minha igreja? É orar para que Deus nos ajude a ser sensíveis, de tal maneira que quando o mal se manifestar, a gente o veja. Eu gostei muito de uma entrevista que eu vi de um americano, especialista em dólares falsos. E a moça estava entrevistando ele e falou assim, escuta, quantas notas de dólar falsas existem no mundo? Ele, sem conta. A criatividade humana para falsificar notas é impressionante. Eu falei, como é que você faz para conhecer essas notas? Eu falei, eu não conheço nenhuma nota falsa, eu conheço a nota verdadeira. Quando eu bato o olho na falsa, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não sei o que é ainda, eu vou atrás. E aí eu acho. O problema, gente, é que nós queremos nos livrar do mal, mas nós só nos relacionamos com o mundo que jaz no maligno. Nós não fazemos investimento na nossa vida espiritual. Como é que está a sua devocional? Aliás, qualquer pessoa que venha conversar comigo, como disse o Alexandre, pode vir conversar comigo, venha. Mas a primeira pergunta que eu vou te fazer é essa, como está a sua vida devocional? Ah, não está boa. Então vai embora e vai consertar a sua vida devocional, porque eu não posso fazer nada por você, não. Eu não vou gastar a minha oração com quem não ora. Eu não vou ficar segurando corda para você ficar fazendo rapel lá embaixo, não, achando que a vida é uma beleza. É um esporte. Vai consertar sua vida com Deus. Vai orar, vai ler a Bíblia. Eu, Sara, não tenho poder em absolutamente nada. Tem um monte de coisa que eu tenho que vencer ainda e não dei conta. Eu já estou com 61. Já falei para Deus que o tempo está passando, Ele é eterno, eu não sou, precisa me ajudar. E é sério. Ele sabe que é sério. Gente, como é que você espera se livrar do mal se você não gosta de ler a Bíblia, não gosta de gastar tempo com Deus, não gosta de comunhão, não gosta dos irmãos da igreja? Porque é isso que salva a gente, esse tripé aí, gente. Que salva não, quem salva é Jesus. Mas quem dá esse crescimento para a gente, esse conhecimento, essa
capacidade de conhecer o falso, o perigoso, o bizarro, para a gente parar de falar oba para aquilo que a gente devia estar falando epa. Não posso, não devo, não é bom, não é engraçado. Porque a gente vai se acostumando, vai se acostumando. É interessante que a Bíblia fala de dois movimentos. Ela fala que a gente tem que fugir das nossas paixões, em 2 Timóteo 2,12, fugir das paixões da mocidade. Porque paixão da mocidade não bate só em moço, não, viu? Tem muito velho aí, com paixão de mocidade, fazendo besteira. E paixão, a gente não resiste. Tem muita, eu orei tanto e caí. Deus falou para você orar. Deus falou para você correr. Foge. E não deixa o endereço. Corre, desaparece, desliga o computador. Pede demissão desse trabalho e vai para outro. Você foge, não sei o que você vai fazer, mas faça por causa de Deus, faça por causa do seu casamento, faça por causa da sua família. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, vou chutar esse balde, vou correr daqui, mas o Senhor me ajuda. Corre. Então, paixão você corre. Agora, o diabo, tem muita gente correndo do diabo e tentando resistir paixão. O que a gente tem que fazer com o diabo, que diz lá em Tiago 4,7? Resiste, você finca o pé e fala, aqui não, filho. Fora em nome de Jesus. Aqui não. Pode caçar teu rumo. Na minha casa não, no meu casamento não, no meu leito não, na minha mente não, no meu coração não, no meu amor não, nos meus filhos não. Nós andamos distraídos, como se o mal não estivesse por aí. Jesus já disse que nós precisamos ser livres do mal. Mas para isso você precisa se fortalecer, você precisa conhecer o Senhor, precisa vigiar e orar, para não entrar no corredor da tentação. A minha interpretação de corredor da tentação, para a gente não entrar, corredor da tentação é o seguinte, ele é inclinado e ensaboado e não tem corrimão. É mais ou menos assim. Jesus orou para a gente não entrar em tentação, quer dizer, não é para entrar nem no corredor. Porque é bom, gente. Alguém aqui já se sentiu tentado à meia-noite de comer um prato de jiló sem estar grávida? Não! Tentação é algo que a gente gosta. Aquele pecado que a gente gosta dele. Que a gente vai com gana nele. E que a gente justifica para ir. Então, em nome de Jesus, vigie, ore, leia a palavra. Mas o que eu acho mais fantástico de tudo isso, são duas coisas que acontecem aqui. No capítulo 3, vê lá, alguém lê para nós o verso 8 e 9 do capítulo 3 de Gênesis. Olha que coisa linda. Pode ler. Qualquer versão. Gênesis 3, 8 e 9. Uhum. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E até aí. Eu acho isso. Gente, esse é o nosso Deus. Deus foi pego de surpresa? Não. Ele chegou como ele chegava todos os dias. Ele não chegou, Adão, onde estás? Adão, uai, a gente encontra aqui todo dia. É que nem quando a gente faz com o menino que encosta, esconde atrás da cortina, metade da perna está do lado de fora. A gente fala, onde está? Onde está? Onde estará? Parece que Deus fez a mesma coisa, para não assustar muito. Porque acho que Deus sabia que eles estavam assustadíssimos. Eles estavam experimentando tudo novo e tudo ruim. Eu imagino que deve ter vindo dor, ânsia de vômito, medo. Todos os sentimentos que não eram próprios de gente inocente, gente pura.
como nós experimentamos hoje quando a gente faz alguma coisa errada e quer esconder. Deus chegou como Ele chegava sempre. Adão, onde você está? Adão, cadê você, Adão? E é isso que Deus está fazendo aqui hoje. Em nome de Jesus. Fulano, ciclano, onde você está? Vem cá, eu estou aqui. Eu quero que você me ache. Vamos começar tudo de novo. E como é que eu sei que Deus fez isso, mesmo tendo expulsado eles do paraíso? Alguém leia Gênesis 4:1. Leia, por favor. Pode ler, gente. Habitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Onde é que Deus estava? Lá dentro do jardim? Eles não estavam mais no jardim. Adquiri, ela teve um filho, e o nome que ela deu foi: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Deus saiu com eles. Porque Deus sai com a gente, mesmo quando a gente está quebrado. Quando a gente acha que não tem jeito de voltar. E é isso que eu queria que nós experimentássemos hoje. Porque nós temos um inimigo dentro de nós, que somos nós mesmos. O outro, o mundo e o diabo. São inimigos difíceis da gente. Eu acho que eu sou a pior de toda essa turma aí. Comigo mesma. Mas nós temos um Deus que permite retorno. Você nunca vai longe demais. Você nunca foi longe demais que Ele não possa fazer você voltar. Sara, mas eu não amo mais a minha mulher. Deus é amor. E Ele pode criar onde não existe nada. Ele fez esse mundo a partir de nada. Você acha que Ele precisa da sua colaboração? Ele só precisa que você se renda, que você exponha-se. Onde estás? Vem para fora. Sai daí. Para que eu, juntamente com você, te ajude a administrar melhor quem anda passeando pelo teu casamento. Para que eu possa te dar o casamento que você merece ter. E que a sua esposa ou seu esposo merece ter. E eu queria que você orasse por você de novo. Porque muitas vezes nós temos plena convicção do que o outro está fazendo. Que atrapalha o nosso casamento, que está trazendo problema para nós. Mas muitas vezes é muito difícil a gente cair na gente. E eu queria que você fizesse isso agora. Que você respondesse a essa pergunta de Deus. Onde você está? Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Onde você está? Você quer mudar? O Evangelho é mestre em mudança de vida. Mas você tem que parar e ir na direção de quem pode mudar a sua história. E é Ele que vai mudar. Você já viu até onde você pode ir sozinho, não viu? Sozinha? Então pare de ir para lá e venha para o Senhor e deixe que Ele faça. Vamos orar? Senhor, que o Senhor venha realmente e nos ache onde estamos. Talvez a gente nem saiba muito bem onde a gente está. E o perigo que está correndo. Então abre os nossos olhos. Vem com a tua luz maravilhosa, Jesus Cristo. E ilumina os nossos olhos, a nossa alma, os nossos hábitos, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família como um todo. Ajuda-nos a não andar mais tão distraídos, Senhor. Atrai a gente para o Senhor. Cria no nosso coração amor pela Tua palavra, mas um amor tal que a gente não consiga ficar sem lê-la, sem meditar nela, sem tirar dela proveito para a nossa vida diária. Dá-nos prazer em entrar na Tua presença, Senhor. É tão difícil orar.
Nós vivemos num mundo tão concreto, a despeito de ser tão virtual. Nós queremos ver muitas vezes as coisas acontecendo. E nós não paramos na tua presença para nos expor. Perdoa-nos pelas concessões que temos feito às nossas próprias paixões, aos nossos desejos. Perdão porque muitas vezes nós culpamos o outro pelo que está acontecendo e não olhamos para ele ou para ela com a compaixão, a misericórdia, o amor e a preocupação espiritual que deveríamos. Que nós possamos estar cuidando mais um do outro nesse sentido. Porque às vezes o outro está se acabando do nosso lado, nós nem notamos, Senhor. Dá-nos amor, o teu amor pelos outros, o teu amor pela nossa esposa, nosso esposo, o teu amor pelos nossos filhos, pelos parentes mais próximos, pelos irmãos, pelos vizinhos. Que nós possamos fazer uma cadeia maravilhosa de revoluções. Mas a gente sabe que nós não damos conta de fazer. Por isso, vem como o Senhor foi ali, naquele jardim. Foi muito pesado para todo mundo aquele encontro. Mas que bom que não parou ali. Talvez vá ser pesado esse encontro com o Senhor hoje e esse processo de voltar a querer aquilo que precisa ser querido, a amar aquilo que a gente perdeu, ou talvez encontrar o Senhor como Senhor e Salvador da vida. Porque há muitos aqui que talvez não tenham nem se entregue ainda a Jesus de Nazaré. E aí fica difícil. Pai, vem ao nosso encontro e faz o que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém.